Olá, artesãos, sejam muito bem-vindos ao canal Artesãos de Sucesso. Meu nome é Wanderson Salles e essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui e acredito que é a primeira de muitas. Quero dar as boas-vindas para esse canal que tem um propósito, tem um propósito de vida, né? De impactar a vida de pessoas. Eu estou aqui já há 5 anos trabalhando diretamente com artesanato. Eu descobri o artesanato com 19 anos, mais ou menos, quando eu trabalhava numa lanchonete e um cliente chegou com uma coruja feita de um galo feito de canudos de jornal. E aquele galo no tamanho original chamou a atenção e era todo colorido. Eu achei o máximo aquilo e ele viu que eu tinha olhado e visto que era interessante. E ele falou assim, eu tenho mais aqui. Ele tinha feito uma coruja, tinha feito outros animais, até um elefantezinho. E eu falei, caraca, que máximo, que legal isso, muito bom, isso é feito de jornal mesmo, né? Estrutura de arame com jornal. Falei, pô, muito legal. Aí ele perguntou se eu queria conhecer mais, eu falei, posso conhecer e tal, ele estava ali perto. E aí ele falou, minha esposa também faz, e se quiser vai lá em casa e ver e tal. Fui, gostei, comecei a fazer canudo de jornal e comecei a fazer algumas peças. E aí eu falei, cara, é isso que é uma coisa diferente, né? Então eu tenho que fazer isso. E, e aí o que acontece? Eu continuava trabalhando na lanchonete, isso foi em 2002, mais ou menos, 2003. E eu falei, cara, é muito legal isso e tal, dá pra fazer muita coisa com artesanato, né, com canudo de jornal. E eu ia trabalhar, às vezes quando ia pra casa deles lá e fazia um pouquinho, fazia uma peça ou outra, uma cesta. E isso era um hobby, né? Até que eles iam fazer uma feira e aí eles falaram, cara, faz algumas peças aí pra você vender lá na feira e pra você pegar uma prática e tal. Eu falei, legal. E eu fiz poucas peças, eu até fiz um abajur feito com paleta de picolé. E aí eu coloquei o preço que eu achei que poderia colocar, que era que eu achava que era o que eu tinha que cobrar e pelo tempo que eu fiz, enfim. E aí foi um dia de frustração, né? Porque eu cheguei no final da feira, não vendi nada. E aí eu falei, mais um motivo para eu não ver isso como uma forma de renda. Só que aquilo me marcou, né? Porque eu não fazia nenhum tipo de artesanato. E de uma hora para outra eu comecei a fazer. Então, alguma coisa tinha, né? Eu poderia fazer outras coisas diferentes. E aí eu já tinha alguma habilidade. De vez em quando eu pegava umas coisas diferentes para fazer. E era sempre algo que nunca foi com propósito de ganhar dinheiro, nada disso. Um amigo meu do trabalho falou assim, cara, eu fui no shopping, vi uns bonequinhos feitos de latinha de refrigerante. E os bonequinhos tinham guitarra na mão, tinha tipo instrumentos e tal. E eu trabalhando na lanchonete, facilidade de ter uma latinha lá, peguei uma latinha e ele foi falando como é que era e eu fui fazendo. E nessa saiu um bonequinho de lata de refrigerante. Pena que eu não tirei foto na época, não tinha muito costume, né, de tirar foto, né? Os celulares não eram tão evoluídos. Mas nessa época esse amigo ficou surpreendido. Cara, não é possível. Você fez uma coisa que eu tô falando, você nem viu e você acabou fazendo, até parecido um pouco com o que tava lá. Eu falei, cara, eu nem sabia também que eu tinha o dom de fazer isso e tal. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo outras coisas e eu vi que isso sempre era um hobby. Eu falei,
Isso é legal pra caramba. Posso trabalhar como um hobby, mas isso não vai ser algo que eu vou ganhar dinheiro. Mas chegou uma hora que eu muitos anos depois eu casei, e aí eu já não estava fazendo mais nada. E eu falei, cara, minha varanda aqui do apartamento está vazia. Aí eu lembrei que eu fazia uns carrinhos de mão feito com jornal, né, uma armação de arame com jornal e trançado com jornal. E aí eu falei, cara, vou fazer uma pra minha varanda aqui do apartamento, vai ficar legal. E aí eu fiz o primeiro, tinha mais ou menos uns 40 centímetros, era um pouquinho grandinho. E fui na loja, comprei as flores artificiais e coloquei e tal. E a esposa ficou, ela gostou, falou, caramba, faz pra minha tia. E depois falou, pô, faz pra minha prima, que eu vou dar de presente, vai fazer aniversário e tal, fulano. E nessa ela foi dando para umas 10 pessoas. Eu fiz uns 10 carrinhos de jornal, né? E pintava e tal, comecei a dar de presente, as pessoas gostavam. E falavam, nossa, eu não sabia que você tinha esse talento e tal. E eu falei, cara, se essas pessoas gostaram, por que eu não posso vender, né? Para outras pessoas. E aí começou, isso foi mais ou menos 2015, comecei a fazer alguns carrinhos para vender. E nessa eu comecei a pesquisar outras coisas que poderiam ser feitas no jornal, né? Além da cestaria que eu já fazia há muito tempo. E eu falei, cara, as pessoas estão comprando, cara, que legal. Eu trabalho aqui no centro e, e quando eu chego em casa eu vou fazer as encomendas e tal. Isso começou a aumentar, né? As encomendas aumentaram e eu comecei a fazer e postar lá na internet. E comecei a pensar no nome, cara, que nome e tal. E veio o nome Flow Arts, artesanato, que é o Flow, na verdade tem a pronúncia é Flow Arts. Eu criei o nome da empresa em inglês e não sabia pronunciar, inclusive. E o flow tem a ver com fluir, a tradução é fluir, artesanato. E aí começou a Flow Arts, mais ou menos nessa época aí, 2015, 2016. E eu comecei a vender, né, os produtos e comecei a ter obstáculos, né, como por exemplo o de sempre, ou fazer o preço. E nessa hora de fazer preço, você pensa, pô, não vou gastar muito material, então vou vender barato. Só que é a pior coisa que o artesão deve pensar, né? Porque se você gasta muito tempo para produzir uma peça, você não tem que fazer algo porque você não gastou material, né? E pelo contrário, você tem que saber quanto custa a sua hora. E se você não estipular isso, cada vez que você tiver uma encomenda nova e se você gastar pouco material e cobrar muito barato, você não vai lucrar, né? Porque você perdeu muito tempo para fazer. E aí veio esse primeiro obstáculo do preço. E aí eu comecei a vender barato e não valorizar meu próprio tempo, né, de produção. E aí com o tempo, né, demorei bastante para entender isso, que se um cliente vem por preço ele vai embora. E não o artesão não deve pensar em dar desconto de uma forma que você não lucre, né, e desvalorize o tempo que você trabalhou numa peça. Então, se você que é artesão, já está na área, você sabe que o tempo que você gastou, você precisa valorizar, e quem não valoriza não compra, né? Então não vale a pena, porque outra pessoa faz o mesmo produto e está cobrando muito mais barato. Se essa pessoa não valoriza o tempo dela, né, a gente tem que lamentar, porque a gente não pode
desvalorizar o nosso próprio tempo. A gente deixa de estar com a família, às vezes deixa de estar cuidando da nossa casa, né, dos filhos, para poder produzir, para poder entregar. Então, se você não resolve isso, você não tem como trabalhar de graça, né? Então você comenta aí se você já teve algum caso do cliente que não valorizou seu produto, quis pagar mais barato, se já aconteceu alguma coisa, se você, eu dei desconto e tal, e acabei não tendo lucro. Comenta aí, pedir esse favor para você participar aí, qual foi o seu insight, né? O que você aprendeu nesse primeiro ponto. O segundo ponto que eu encontrei foi o segundo obstáculo, né? Foi o de eu não saber onde vender, né? Então eu tinha a ideia de fazer produtos e pensei em fazer estoque, mas aonde eu vou vender? E aí comecei a vender em Facebook. E aí era um bom lugar para você vender, porém não conhecia a opção de impulsionamento, né, de uma publicação. Se você posta lá no Facebook um produto e você acha que é o suficiente, quero te dizer aqui que você está enganado. Você precisa aprender sobre o gerenciador de vendas do Facebook, o gerenciador do Facebook, ou o mais simples, que é o impulsionamento. Que quando você... Isso tem que ser quando você cria a página, né? Para você que... mas pô, esse cara tá falando uma coisa que é simples, que eu já sei. Então muita artesão não sabe, né? Então, só abrindo esse parênteses aqui para você que ainda não sabe o que é impulsionar, não sabe o que é o gerenciador. Então, em breve, outros vídeos eu vou falar mais sobre isso. Então, a internet hoje em dia, você vê aí que por causa da pandemia, a internet aumentou muito a quantidade de pessoas que vendem, né, que trabalham com a internet. Isso em todas as áreas. Então, se você tinha vários lugares de feiras em todo o Brasil, hoje em dia foi bem reduzido isso. Então, a internet é o foco. Logicamente, se você tem uma loja física ou tem as feiras já que estão voltando a funcionar, são bons lugares estratégicos para se for um lugar estratégico para vender. Mas se você tiver muito custo e tiver pouco resultado, eu aconselho a você pagar para o Facebook impulsionar os seus produtos, que bem provável que você vai ter mais resultado do que trabalhar em feiras que você tem um custo alto e tem pouco resultado. Terceiro ponto: fazer o que vende. Wanderson, como assim fazer o que vende? Cara, se você já faz um produto, você estoca produtos que você acha que vende, mas estão começando a encalhar, eu sugiro que não é o melhor caminho, porque se ninguém te encomendou e você fala, cara, vou fazer isso aqui porque eu gosto, é meu hobby, então não, tudo bem, você vai dar de presente, mas se seu objetivo for vender, comece a prestar atenção naquilo que eles mais compram, naquilo que eles têm mais interesse. Às vezes você entra lá no Google, na hora de pesquisar uma palavra, você coloca a primeira palavra que é o seu foco, por exemplo, crochê. Quando você clica lá, digita lá crochê, vai aparecer várias outras opções embaixo. Essas outras opções são palavras que as pessoas geralmente estão pesquisando.
Então, se você fizer essa, só colocar lá cartonagem, por exemplo, você vai ver que outras pessoas estão pesquisando temas parecidos. E às vezes você tem uma ideia do que fazer para vender. Eu costumo, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar só por encomenda. E aí as pessoas falam, cara, tu faz isso daqui? Eu falava, faço. Aí ela fala assim, então eu não sei porquê, não sei qual produto vender. E se você, e geralmente eu coloco, só vendo produtos por encomenda, porque eu não posso perder tempo com aquilo que não está saindo. A não ser que você for trabalhar numa feira, aí é bem diferente, né? Você precisa ter produtos. E Glaucia, seja bem-vindo. E aí você vai ter produtos para vender para feira, né, especificamente. Mas geralmente eu vendo produtos só por encomendas, né? Porque eu não, além de não ter espaço para estocar, eu não quero e não posso perder tempo fazendo que eu não sei quando vai vender. Então, o quarto ponto, fazer do artesanato o principal fonte de renda. Isso é um grande obstáculo, né? E um grande desafio é você fazer do artesanato a principal fonte de renda. Eu, durante esses anos, quando eu decidi abrir mão de um emprego lá com um salário que estava me atendendo, né, não era um salário alto, mas tinha lá os benefícios e eu trabalhava no escritório, e eu comecei a trabalhar no escritório e pensar nas encomendas que eu estava recebendo, e aí eu ficava na empresa pensando como eu faria, como é que o que eu faria quando eu chegasse em casa e tal, e na empresa, nos meus intervalos lá, e às vezes não, eu fazia planilha de como o material que eu estava gastando, enfim. Então, chegou uma hora que eu fiquei muito sem saber o que focar mais, né? Se era as demandas da empresa ou se meus artesanatos, a empresa que eu já estava criando. E eu comecei a planejar de como seria se eu trabalhasse com artesanato. Então eu comecei a criar planos A, plano B, plano C, para um dia ter que pedir demissão. E foi um desafio muito grande. O ano de 2017, eu trabalhei praticamente o ano todo no escritório no Rio, pensando, cara, eu preciso focar só em uma coisa, e eu amo o artesanato, e eu acredito que se eu pedir demissão, vai faltar em casa. Mas eu precisava tomar uma decisão, e era pedir demissão da empresa para poder viver só do artesanato. E logicamente não foi uma decisão fácil. Eu acredito que ninguém quer pedir demissão, né? Se você não tiver uma boa coisa para se fazer, se você não tiver lá seu pé no chão e falar, cara, não, eu tenho essa renda aqui e eu vou pedir demissão. Mas eu não tinha isso. Eu fui desafiado em participar de uma feira que ia acontecer 3 dias, e eu falei, cara, não tem produto, então eu preciso produzir para poder vender nessa feira, e eu estou trabalhando no escritório, não tem como fazer isso, não tem tempo para fazer isso, e foi um grande desafio, mas era uma decisão que eu tinha que tomar. E no ano de 2017 eu pedi demissão para trabalhar somente com artesanato. E eu sou casado, tenho filho. Na época eu não tinha filho. E eu falei, cara, ou eu tomo essa decisão agora, ou eu vou ficar trabalhando no escritório aqui
e não vou ser feliz e vou ficar o tempo todo pensando nas minhas encomendas de artesanato. Falei, cara, é agora. E aí eu entrei nesse caminho sem volta e não me arrependo, porque eu faço o que eu gosto, estou na minha casa, junto com a minha família e amo artesanato. E foi um grande obstáculo, um grande desafio, mas que valeu a pena. Valeu a pena porque as portas se abriram para eu dar aula, e eu dei aula para o Sesc no Rio de Janeiro, em várias unidades do Rio de Janeiro, e as pessoas me agradeciam por estar oferecendo aquele tempo ali, ensinando peças de canudo de jornal, cartonagem, eu ensinei até slime, então EVA, então fiz várias oficinas, dei aula de empreendedorismo para algumas mães de alunos de escolas municipais no Duque de Caxias, e tive resultado. As pessoas elas me agradeceram porque elas estavam já fazendo as suas peças e já recebendo encomendas. E teve uma pessoa até que ela veio me agradecer com lágrimas nos olhos, porque ela tinha deixado de tomar remédio para depressão, porque já tinha aprendido a fazer algumas peças de artesanato, e após isso ela não precisava mais tomar, e ela também fez várias peças diferentes. E nessa época eu percebi que era disso que eu precisava, desse pontapé de falar, cara, estou fazendo a diferença na vida de algumas pessoas, então estou no lugar certo, estou no caminho certo. Eu sei que não é fácil pro artesão, que existem vários obstáculos para nos paralisar, mas nenhum deles são capazes de nos parar. Se você acredita em você, se você é capaz, você pode. Então você pode vencer esse obstáculo. Eu coloquei aqui um obstáculo chamado separar trabalho das demandas domésticas, né? Para nós que somos artesãos, é muito difícil, né? E eu estou na pele, eu sei como é que é, de separar primeiro a renda, né? A renda doméstica, a renda da sua família, com a renda do artesanato. Então, se você se você vende artesanato, se você trabalha na sua própria casa, como é que eu faço para separar as rendas, a renda, né, do artesanato, e separar tempo para as coisas domésticas com artesanato? O ideal é que você tenha um planejamento, né? Então, se você tem que fazer os dois, você precisa planejar a hora que você vai acordar, né, para fazer as suas encomendas e os deveres da sua casa. Então, o ideal é colocar no papel, cara, vou acordar uma hora mais cedo para fazer as minhas encomendas, e aí tal hora eu tenho que levar filho, eu tenho que fazer outras coisas de casa. E a questão do financeiro, Ó, Luiz, forte abraço, seja bem-vindo aí, Luiz, Angélica. E eu creio que se você planejar, você vai conseguir administrar melhor isso, seus artesanatos, administrar o tempo com a família. Cara, é possível você ter um tempo de qualidade com a sua família sendo um artesão. Eu tenho me esforçado para acordar mais cedo e fazer minhas encomendas, e mais para estar organizando e fazendo as coisas de casa também, ajudando minha esposa para cuidar da nossa filha, e isso não tem preço, né? Você fazer, atender a demanda dos outros e ter um tempo de qualidade com seus filhos. E o 6 ponto, aprenda a valorizar cada segundo.
E esse valorizar tem a ver com ponto 2, na verdade ponto 1, que eu falei do obstáculo do valor, né, colocar preço numa peça. Se você valoriza cada segundo da tua vida, você não vai dar desconto mais. Você vai pensar num preço que você acha justo para a sua peça de artesanato, e se a pessoa não quiser, você pode ter outras estratégias para conseguir converter em venda, mas precisa valorizar o seu tempo. Então, aquilo que eu falei, se um cliente vem por preço ele vai embora. Então, não é abaixando o valor que você vai conquistar mais clientes, que você vai conquistar esse cliente. Se ele valoriza o teu trabalho, ele vai pagar. E se ele não valoriza, outras pessoas vão pagar. Então, ao longo da minha carreira aí como artesão, eu tive pessoas que falaram, cara, se você trabalha com canudo de jornal, peças de canudo de jornal, por que algumas peças são caras? E aí, eu geralmente não respondo os haters da internet. Mas eu respondi, se você não valoriza, existem pessoas que valorizam. Só isso. E aí minha esposa até falou, cara, você deveria responder assim, assim, assado e tal. Eu falei, não, eu prefiro ser calmo, e a forma que eu sou calmo, eu respondi essa cliente, né, essa pessoa. Então, se você não valorizar cada segundo do teu trabalho, ninguém vai valorizar. Então, esse é um ponto muito importante. E o sétimo obstáculo que eu coloquei aqui acredite no seu potencial. Quando eu invisto tempo com qualquer coisa, eu acabo absorvendo mais sobre essa coisa, eu acabo aprendendo mais. E se eu acredito no meu potencial, eu vou cada vez melhorar aquilo que eu faço. Então, se um músico, por exemplo, ele está começando a aprender um instrumento, o tempo que ele der para esse instrumento, vai cada vez mais ele vai ter sucesso se ele dá muito tempo, né? Então, se você gasta muito tempo aprendendo, ensaiando, você vai chegar uma hora que você vai ficar bom. E no nosso caso, nós artesãos, se nós fizermos muito uma coisa bem feita ou não, mas quanto mais tempo a gente gastar, mais a gente vai melhorar, né? E o feito é melhor do que perfeito. Então, se eu não tenho cliente, eu não tenho demanda, mas se você já fez alguma coisa, você pode melhorar, por que não, né? Você precisa acreditar em você. A gente precisa acreditar em nós mesmos. Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Então, se eu não investir no meu conhecimento, e hoje em dia a informação tá na internet, né? E você pode fazer qualquer coisa. Nós que somos artesãos, temos a habilidade muitas das vezes de olhar uma coisa e tentar fazer. A gente geralmente faz do nosso jeito e às vezes fica até melhor, né? Então, nós acreditamos em nós mesmos. E cada obstáculo desse que eu falei nessa live, ela foi feito para nós pularmos, né? Para nós passarmos esses obstáculos. E eu acredito que o nosso trabalho precisa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu estou aqui porque eu durante todo o meu o tempo de artesão, eu falei, cara, eu não posso continuar e não fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu sei que tem artesãos do meu lado que tem dificuldade de fazer preço, tem dificuldade de criar uma página no Facebook. Tem artesãos que chegam para mim e falam, cara, eu não sei onde vender, o que você acha? Então, eu falei, cara, eu posso fazer diferença na vida dessas pessoas e futuramente eu vou fazer mais conteúdos para estar ajudando. E assim, quem tiver comigo, a gente só tem a acrescentar. Se você tem coisas que você precisa aprender, que você está tendo dificuldade, de repente eu já passei por isso, eu posso te ajudar. Então,
Queria que você comentasse aí o que você aprendeu nessa live, o que você gostaria que eu falasse na próxima live. E vamos junto, vamos trabalhar e eu acredito que você pode triplicar o seu faturamento, né, em até 3 meses, tendo atitudes, fazendo com aquilo que você aprender aqui. E eu queria deixar um forte abraço aí para você que ficou aí, que está vendo essa live, que você possa curtir, compartilhar, comentar aquilo que você aprendeu, o que você tem para acrescentar aí, beleza? Então, forte abraço, tchau, tchau, muito obrigado.